A graça e a paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Este aqui vos fala é seu amigo apóstolo Robson Fontes. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração que vai te ajudar muito. Um estudo sobre o nome de Jesus. Nós precisamos aprender qual é a autoridade que nós temos no nome de Jesus. E muitas das vezes nós não sabemos. É por isso que eu estou trazendo esse estudo aqui. Desde já peço a você que seja bem-vindo em meu canal, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas possam também aprender um pouco do nome que está acima de todos os nomes. Irmãos, o nome de Jesus não é um nome qualquer. Muitas vezes nós não sabemos utilizar o nome que foi nos dado. É um nome poderoso, é um nome que está acima de todas as coisas, é um nome que através deste nome nós podemos tudo no Deus que nos fortalece. Então é importante a gente aprender um pouco sobre este nome. Então eu quero trazer para você desde já esta palavra de Deus ao teu coração. O nome de Jesus não é apenas um nome, é uma autoridade espiritual. Veja só, não é um nome, é uma autoridade espiritual. Deus já tinha decretado este nome com um propósito. A Bíblia revela que o nome de Jesus não é somente uma forma de identificação, mas sim uma expressão do poder, autoridade e governo do reino de Deus. Então vocês observem a potência do nome de Jesus. Aqui no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então não existe outro nome, nenhum outro tipo de salvação, a não ser através do nome de Jesus. Aonde nós temos vistos muitas pessoas ignorando o nome de Jesus, ignorando Jesus Cristo. Aqui vemos algo poderoso. Deus colocou a salvação dentro do nome. Então, através do nome de Jesus, nós temos a salvação garantida. Se não for por Jesus, se não for por Ele, nós não temos salvação. Não tem santo A, não tem santo B, não tem santo C. Não, a salvação não existe assim. Só existe através do nome de Jesus. Isso significa que salvação está no nome. Libertação está no nome, cura está no nome, autoridade está no nome, que é o nome de Jesus. O significado do nome de Jesus é o nome que vem do hebraico Yeshua, ou seja, o significado é Josué, que significa o nome de Jesus, no hebraico Yeshua. Trazendo para os dias de hoje, o Senhor é a salvação. Deus salva. Então, o significado do nome de Jesus, que vem do hebraico, é Yeshua. Josué, que significa o Senhor é a salvação, Deus salva. No livro de Mateus, capítulo 1, o versículo de número 21, diz assim a palavra do Senhor: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, vocês observem que o nome Jesus não foi um nome qualquer, foi o nome dado por Deus pelo um propósito de salvação pela humanidade. É por isso que a gente temos que entender a profundidade do nome de Jesus. Jesus já nasceu com uma missão profética. Ele não veio por acaso. Jesus já veio, irmãos, com uma missão profética. Ele recebeu esse nome por tradição, mas propósito celestial. Ou seja, tinha um propósito celestial dentro deste nome, constituído pelo próprio Deus. O nome de Jesus foi exaltado acima de todos os nomes. O Pai decidiu exaltar o Filho e dar a ele um nome supremo. Aí você pega lá em Filipenses, capítulo 2, o versículo de número 9 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: pelo qual também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome
que é sobre todo nome. Ou seja, Deus exaltou o nome do Filho soberanamente, que lhe deu um nome acima de todos os nomes. Então o nome de Jesus está acima, irmãos, de demônios, de enfermidades, de maldições, de feitiçaria, de autoridades humanas, de reis e governo, de qualquer nome no céu, na terra e no inferno. A Bíblia que diz, e ao nome de Jesus se dobre todo joelho, ou seja, o inferno reconhece esse nome, os governos da terra reconhecem esse nome, os anjos do Senhor reconhecem este nome. O nome de Jesus tem autoridade sobre os demônios. Eu quero que vocês entendam isso. O nome do Senhor Jesus, ele tem toda a autoridade sobre todos os demônios. Os irmãos pegam aí no livro de Lucas, Lucas capítulo 10, versículo de número 17. O Senhor, pelo teu nome, até os demônios se sujeita. Então, pelo nome de Jesus, até os demônios se sujeitam, ou seja, obedece. O nome de Jesus, os demônios têm por obrigação de obedecer. Veja que a autoridade tremenda, suprema, está no nome de Jesus. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo de número 17, diz assim: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Veja só, no nome de Jesus, nós temos toda a autoridade de expulsar todo tipo de demônio. É só você colocar em prática, andar na posição, andar com seriedade com o Senhor, que o Senhor ele vai honrar através do nome. Não precisa gritos, não precisa força, não precisa violência, não. É só usar o nome, você que está na posição, e você vai ver os demônios se sujeitarem a este nome. Isso significa que o nome de Jesus é a chave da libertação, decreto de expulsão, comando de autoridade, e os demônios não sujeitam, não respeitam, certo? Aqueles que estão de qualquer jeito, mas no nome de Jesus, os demônios, ele tem que abaixar a cabeça, certo? E respeitar a autoridade do nome de Jesus. É por isso que quando você está na posição, não precisa você que trabalha com libertação, tá gritando para todo mundo ouvir, para chamar atenção, para dizer que é usado por Deus. Não precisa disso, irmãos. Abaixa um comando. No nome de Jesus, saia. Os demônios, eles vão sair. E isso, se você estiver na posição, certo? De acordo com a vontade de Deus. Na palavra, seguindo, jejuando, buscando. E aí, os demônios, eles têm por obrigação de sair no nome de Jesus. O nome de Jesus tem um poder porque está ligado ao sangue de Jesus. Veja só. O sangue de Jesus é um poder precioso. O nome não é mágico. O poder está no que Jesus fez, derramando o seu sangue na cruz do Calvário para me purificar do meu pecado. Então o sangue de Jesus, ele purifica você que está me ouvindo, meu irmão, do seu pecado. Purifica você que está me ouvindo daquilo que você fez. Pode ser o pior pecador do mundo que está me ouvindo nesse momento. Mas se você se converter, o sangue de Jesus, ele purifica o seu pecado e ele passa a lhe dar essa autoridade, porque você vai falar agora, depois que seja purificado, que teve um processo de purificação em Cristo, vai falar do nome de Jesus. Aí os demônios aí vão ter que obedecer. Não importa o que você foi, você que já foi cavalo do diabo, ei, se você se converter e pedir perdão ao Senhor, ele vai purificar o teu pecado com o sangue dele e vai lhe dar um nome para você ser uma autoridade dele aqui na terra. Isso é importante. Isso é muito profundo, meus amados irmãos. Então, desde já peço a você também que já se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude a divulgar este estudo, que é um estudo poderoso, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? O nome de Jesus, olha só, o nome é poderoso, porque Jesus venceu
naquela cruz do Calvário. Então o diabo fez de tudo para Jesus não ir para a cruz, mesmo, aleluia, mesmo ele sendo violentado, mesmo ele tinha uma missão. O diabo fez de tudo para que ele não pudesse, inclusive usou até Pedro, para não cumprir o propósito, porque ele indo para a cruz, ele iria pagar todos os nossos pecados. Então foi o que aconteceu. Então o diabo usou para que ele fosse morto, mas ele não sabia tal realidade, que a morte de Jesus seria para a purificação dos nossos pecados. Então é por isso que você hoje, você tem livre-arbítrio de entrar na presença do Senhor, de falar diretamente com o próprio Deus. Amém? Então é poderoso, ele venceu na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2, o versículo de número 14 e o versículo de número 15. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Diz assim: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e dele triunfou em si mesmo. Ou seja, ele foi despojando os principados e potestades. Então observe o poder que você tem dentro de você e muitas vezes você não sabe usar. Então quando alguém usa o nome de Jesus com fé, está dizendo espiritualmente: eu estou debaixo da vitória da cruz. Então quando você usa o nome de Jesus com fé, você está declarando no mundo espiritual que você está debaixo da vitória da cruz. O nome de Jesus liberta, libera milagres, liberta, cura, restaura, faz algo novo, restitui vidas. Então veja o potencial. Eu quero que você pegue a sua Bíblia agora comigo, no livro de Atos, capítulo 3, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Vocês observem que aqui foi uma declaração que os apóstolos disse: no nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Então é poderoso esse nome, irmãos. É poderoso demais, demais. Chega, estou aqui emocionado, maravilhado de sentir a presença de Deus, só de falar para os irmãos o nome do meu Jesus. Atos 3:16. E pela fé no seu nome, este recebeu a perfeita saúde. Ou seja, pela fé no nome de Jesus, aquele homem que era inválido, ele recebeu a perfeita saúde. Pedro não disse pela minha santidade ou pela minha força. Ele disse pela fé no nome de Jesus. Os irmãos observem que isso mostra que milagres acontecem pela fé no nome de Jesus. Cura são liberadas pela autoridade do nome de Jesus. Amém? É por isso que é importante a gente frisar aqui nesse estudo que tudo na minha vida e na sua vida tem que ser de acordo com o nome de Jesus. Amém? O nome de Jesus é refúgio e proteção espiritual. No livro de Provérbios, capítulo 18, o versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Olha só, no Provérbios 18, 10, torre forte é o nome de Jesus. Não tem nada mais forte do que o nome de Jesus. É por isso que nós justos temos que correr para o alto refúgio do nome de Jesus. Quando o crente clama o nome do Senhor, ele entra em uma cobertura espiritual. Muitos caem porque correm para pessoas, correm para dinheiro, correm para as amizades, correm para as redes sociais, mas o justo que corre para o Senhor Jesus não cai, fica firme de acordo com a presença do Senhor e Ele mesmo o sustenta. Veja que coisa tremenda, quantas coisas eu e você nós temos perdidos, porque no momento da aflição nós não procuramos Jesus, procuramos pessoas, procuramos dinheiro, procuramos amizades, procuramos redes sociais para tentar
concluir um vazio que está no nosso coração, mas nós deixamos Jesus de lado. É por isso que é importante você que está me ouvindo nesta manhã, procure Jesus. Não procure coisas que não vai levar você a nada. Procure Jesus. Ele nem tarda nem falha, só chega na hora certa. O nome do Senhor Jesus é a base da oração respondida. Jesus ensinou que a oração deve ser feita em seu nome. No livro de João, capítulo 14, versículo de número 13 e o versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: e tudo quanto pedires em meu nome eu farei. João 16, 23, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu vou lhe concederá. Ou seja, foi o próprio Jesus quem declarou. Ora, em nome de Jesus, não repita a frase final. Não tem frase final quando você fala o nome de Jesus. Pelo contrário, ainda que você não veja nada acontecer, você vai clamar o nome de Jesus. Tenha certeza que a resposta vai vir, porque o Pai vai fazer as coisas através do nome do Filho. Então, você vai ter acesso ao Pai. Quando o Pai vai olhar para a situação que você está chamando o nome do Filho, ele vai se lembrar do sacrifício que o Filho fez por amor de mim e de você. Então, o Pai vai atender. O nome é como uma assinatura espiritual autorizada. Você vai chamar o nome de Jesus e o Pai, ele vai lhe responder. Irmãos, é tremendo o que Deus está fazendo aqui e tem feito através do nosso ministério. Então, louva a Deus porque você que está me ouvindo neste dia maravilhoso, você está sendo agraciado pelo próprio Deus de estar recebendo esses estudos gratuitos para glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Então é importante a gente abrir o coração, pegar nossas Bíblias e começar a colocar em prática toda a palavra, o conteúdo que muitas vezes a gente não sabe. Dentro das igrejas a gente tem, serve, fala que ama, mas a gente não consegue entender o potencial que está no nome de Jesus. O nome de Jesus é a identidade do crente. O cristão verdadeiro carrega esse nome. Aqui no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, os irmãos observem que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristão significa pequeno Cristo. E também tem uma significação interessante, além de ser pequeno Cristo, que a pronúncia cristã é o significado, também tem seguidor do ungido, também faz parte do significado cristão. Pequeno ungido, pequeno Cristo e seguidor do ungido. Então, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 17, você vai entender e você vai ler comigo aqui: e quanto fizerdes, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Olha só, tudo quanto você fizer, você faça tudo em nome do Senhor Jesus. Isso significa falar em nome de Jesus, trabalhar em nome de Jesus, pregar em nome de Jesus e viver o nome de Jesus. Então você que é crente, você precisa entender esses detalhes, que você vai precisar falar no nome de Jesus, trabalhar no nome de Jesus, pregar no nome de Jesus, viver no nome de Jesus. O nome de Jesus não funciona na boca de quem não tem aliança. Isso aqui é muito importante. Tem gente que chama Jesus, mas não tem aliança, não aceitou ele como seu Senhor e Salvador. Então não vai funcionar, irmãos, porque isso aqui é um código de Deus para a humanidade. O nome do Filho tem resposta. Agora, para isso, eu tenho que aceitar ele como meu Salvador, eu tenho que ter uma aliança com o próprio Deus. A aliança vem através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. É por isso que é importante você entregar a sua vida diante do Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Nem todo mundo pode usar esse nome. O nome, com uma autoridade que tem, é o nome de Jesus. Nem todo mundo pode usar esse nome. No livro de Atos, capítulo 19,
versículo 13 ao versículo 16, os filhos de Cefas tentaram expulsar demônio usando o nome, mas o demônio respondeu: Jesus eu conheço, e Paulo sei quem é, mas você quem sois? O demônio atacou e o venceu eles. Então isso é uma derrota para aqueles crentes que andam de qualquer jeito, para aquelas pessoas que se intitulam ser ministro do Evangelho e com a vida totalmente errante, fora da presença de Deus, no adultério, na pornografia, na prostituição, fazendo uma vida leviana, e aí nos altares tenta expulsar um demônio. Vocês cuidado, porque isso não é brincadeira não. O diabo, ele vai lhe interrogar, ele vai dizer: eu conheço Jesus. Em outras palavras, sei quem é Paulo e você quem sois. Então que vergonha fica para você, ministro do Evangelho, que está com a vida totalmente desorganizada diante de Deus. Então se conserte para que Deus possa lhe usar como canal. Amém? E também para o diabo não lhe envergonhar e não lhe atacar no meio da igreja. Que vergonha fica para você, meu irmão. Então, renova a sua aliança, volta para Jesus, você que está me ouvindo neste dia tão poderoso que nós marcamos este encontro aqui através do estudo do nome de Jesus. O nome de Jesus não é fórmula, é uma autoridade espiritual para quem vive debaixo do senhorio de Cristo. Você precisa voltar para o primeiro amor, fazer uma aliança, você que está me ouvindo, para poder ter acesso a usar o conteúdo que Deus declarou na tua vida. O nome de Jesus abre portas espirituais e fecha portas malignas. Olha só, o nome de Jesus, ele abre as portas espirituais que estão fechadas na sua vida e fecha também as portas malignas que foram abertas para você. No livro de Apocalipse, capítulo 3, o versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Portas abertas pelo nome de Jesus. Então Deus, ele começa a colocar portas abertas para você, você que tem aliança com Cristo, você que aceitou Jesus como seu Salvador, você que está debaixo, reconhecendo o senhorio de Cristo na sua vida. Então tem portas abertas para você, meu irmão. Portas abertas no ministério, no chamado, livramento, no avanço espiritual, na destruição de fortalezas, portas, e também tem as portas que Deus abre, certo? Para você poder, certo? Concluir tudo aquilo pelo qual você foi chamado. Então tem porta aberta para isso. E as portas que são fechadas, no nome de Jesus, preste atenção, é a opressão, é a perseguição demoníaca, são setas malignas, obras de feitiço e encantamentos. Estas portas, você que está na aliança com o Senhor, são fechadas para você, ou seja, o acesso do maligno não tem na sua vida porque você está na presença do Senhor. O Senhor abre porta ministerial, abre porta para o seu chamado, abre porta para o seu livramento, abre porta para o avanço espiritual, abre porta para destruição de fortalezas malignas, e o Senhor fecha as portas. Você que é justo, que está me ouvindo, você que tem um compromisso com o Senhor, ele fecha as portas da opressão, da perseguição demoníaca, de setas malignas e de obra de feitiço, de encantamento. Então o Senhor, ele fecha essas portas, ou seja, tudo que fizerem contra a sua vida, um trabalho feito, um feitiço feito, tem porta fechada para você, porque não vai tocar em você, porque você tem aliança com o sangue do Filho de Deus. Amém? Que coisa tremenda é a gente ouvir o que Deus está falando aqui, neste dia tão maravilhoso. A unção está ligada ao nome de Jesus. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, diz assim a palavra do Senhor: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. O nome carrega unção, porque Jesus é ungido, irmãos. O nome dele carrega toda a unção, porque o próprio Jesus foi ungido. Então, quando você fala o nome com fé, os céus se manifestam, o céu para, e aí Deus começa a mandar
as autoridades que você necessita para guerrear, para poder vencer todo o ataque, toda emboscada maligna, através do nome de Jesus. Amém? Que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome de Jesus. Então, é momento que você tem que fazer uma reflexão da sua vida e você tem que entender que tudo não é por acaso. Tudo tem um propósito de Deus para você. A pregação deve ser concentrada no nome de Jesus. No livro de Atos, capítulo 12, versículo 38, arrependei-vos em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Você vai para algumas igrejas aí, é um roda-roda, é um bate-bate, a gente vê umas manifestações estranhas, mas não vê palavra, não vê o nome de Jesus. Eu convido a você a sair desse lugar, que Jesus não está nesse negócio não. Amém? Porque a pregação, o culto tem que ser concentrado, certo, no nome de Jesus. Se não está tendo concentração no nome de Jesus, se não está tendo palavra, se é só mistério, pode sair que o diabo está no meio. Amém? No livro de Atos, capítulo 8, versículo 12, diz assim: foram batizados tanto homens como mulheres. O evangelho apostólico não era autoajuda, era Jesus Cristo no seu nome. Não existia autoajuda, não existia padrinhos, não. Tudo quem sustentava, certo, o ministério apostólico era o nome de Jesus. O nome de Jesus, olha só, o nome de Jesus é o nome do juiz final. No livro de João, capítulo 5, o versículo 22, diz assim: o Pai confiou todo o julgamento ao Filho. Isso é forte. Então quem vai julgar é Jesus Cristo. Amém? O Pai confiou a Ele todo o julgamento ao Filho. Isso significa quem rejeitar o nome hoje, olha só, quem rejeita o nome de Jesus hoje, louvado seja o nome de Jesus, vai dobrar diante do juízo final. Ou seja, se eu rejeito a Jesus, num dia eu vou estar de frente com Ele e aí eu vou ser julgado pelo juiz Jesus Cristo. Amém? Romanos capítulo 14, versículo 11. É por isso que tem muita gente aí brincando com o nome de Jesus, rejeitando o nome de Jesus. Pessoas doentes, eu pergunto, quer aceitar Jesus? Não, não quero não, hoje não estou preparado não. Aí morre no pecado, vai para o inferno porque negou o nome do Filho de Deus. Então isso é importante, a gente fazer um retrospectivo. Você que está afastado do Evangelho, você que está ouvindo esse estudo agora, dobre o seu joelho, peça perdão, confesse, faça uma aliança com o Senhor Jesus, que Ele já está às portas. E Ele, aleluia, o que mais Ele quer é que você volte para a presença dEle enquanto é tempo. Amém? E aqui Romanos capítulo 14, versículo 11. Todo joelho se dobrará diante de mim. Ou seja, todo mundo, você querendo ou não, meu irmão, você vai ter que se dobrar diante de Jesus. Então, vai ter esse momento que você, eu não quero Jesus Cristo não, eu não quero Ele agora não. Mesmo você indo para o inferno, você vai ter que se dobrar e reconhecer que Ele é o seu Senhor, aleluias, e Salvador para a glória de Deus Pai. Os demônios vão ter que se prostrar, você vai ter que se prostrar, o seu orgulho vai ter que se prostrar, a sua prepotência vai ter que se prostrar diante do juiz Jesus. Amém? Como ativar o nome de Jesus na vida espiritual? Eu quero que você entenda. Eu estou com 5 chaves para distribuir para você neste dia tão tremendo que Deus preparou para você. Aleluia. 5 chaves que operam através do nome de Jesus. Primeira, fé verdadeira. Você tem que ter sua fé verdadeira. Aqui em Marcos, capítulo 9, versículo 23, depois você vai dar uma lidazinha para você entender o que é que Deus está falando com você. Marcos, capítulo 9, louvado seja o nome de Jesus, o versículo de número 23. Então você vai estar lendo e tomando posse do que Deus está falando com você. Amém? Fé verdadeira. Então o segundo tópico, a segunda chave,
vida de santidade. Você vai aprender a ter uma vida de santidade com o Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Você também vai pegar a sua Bíblia e você vai dar uma lida para você entender a segunda chave que Deus está colocando aqui para você aprender. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 19. Terceira autoridade espiritual, olha só. Terceiro tópico, terceira chave, autoridade espiritual. Submissão a Deus. Você tem que ser submisso a Deus, tem que abrir a mão do seu pecado, viver uma vida de renúncia para ser submisso a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Você também vai dar uma olhadinha aí na sua palavra, na palavra de Deus, e você vai ler e vai tomar posse dessas chaves que Deus está colocando para você. Quarta chave, palavra na boca. Você vai sempre estar lendo a palavra, e quando você ouvir e ver qualquer coisa, você lança a palavra que já está na sua boca. Romanos capítulo 10, versículo 8 ao versículo número 10. Amém? Romanos 10, capítulo 10, versículo 8 ao 10. Você também vai estar lendo aí e se enchendo da graça do Espírito Santo. A quinta chave é intimidade com Cristo. João capítulo 15, versículo de número 5. O nome flui com mais poder quando há vida no altar. O nome de Jesus, ele vai fluir de uma maneira sobrenatural na tua vida quando você tiver com a sua vida no altar. É por isso que é importante hoje você tomar posse aí desse estudo que está ali fortalecendo a sua alma, a sua vida. Talvez você precisava ouvir isso hoje e concluir o que Deus tem para fazer na tua casa. Conclusão espiritual. Nossa revelação forte aqui dentro do nome para a gente concluir o nosso estudo. Amém? O nome de Jesus é o nome de salvação, o nome de autoridade, o nome de cura, o nome de libertação, o nome de governo, o nome da glória, o nome da vitória, o nome de acesso ao Pai, o nome que o inferno respeita, o nome que o céu honra. Efésios, capítulo 1, versículo 20 ao versículo 22. E pôs-se acima de todo principado e poder e potestade. Então, o nome de Jesus, ele está acima de todo principado, de todo poder e de toda potestade. Amém? A nossa declaração profética, aleluia, e a nossa oração, que eu quero também aproveitar, declarar, quem entrar, louvado seja o nome de Jesus, nesse estudo, vai ser automaticamente abençoado, porque existe uma unção na minha vida que vai ser liberada para você, e você vai tomar posse desse estudo e você vai começar a colocar em prática, fazendo campanhas de oração. Tudo que você aprendeu nesse estudo, você vai começar a colocar a sua vida no altar diante do Senhor. Então eu quero nesse momento agora, eu quero declarar na tua vida, e eu quero profetizar, certo, diante do Senhor, a porta aberta para você. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, eu declaro que o teu nome é acima de toda enfermidade, acima de toda opressão, acima de toda miséria, acima de toda perseguição. E eu tomo posse da autoridade que há no teu nome. Toda fortaleza cai agora, toda cadeia se quebra e toda obra do inferno é anulada em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Eu peço a você que se inscreva em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, faz seus comentários aqui também, coloca suas petições aqui de orações, que nós vamos estar orando pela tua vida poderosamente. Que Deus assim te abençoe e em nome de Jesus envie para as pessoas que precisam desse estudo para sobreviver, porque tem muita gente nesses últimos dias que não está vivendo, mas está vegetando. Aleluia, que não está vivendo, mas está vegetando porque foi seta de alvo que tirou da presença do Senhor. Então nossa função é que você, meu irmão, se encontre neste dia maravilhoso, através deste estudo,
e dê o coração que é devido ao Senhor Jesus. Abra, faça uma aliança. Repita comigo assim você. Aleluia, Senhor Jesus, eu me concilio a Ti. Acenda o meu nome do livro da vida. Eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida para a glória do Seu nome. Amém. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.